Então tá, pessoal. Positivismo jurídico. Bora analisar essas características gerais. Primeiro, o termo positivismo jurídico já remete ele mesmo a uma ideia de ênfase em qual aspecto? ênfase no aspecto do direito positivo ou da lei positiva. Alguém lembra o que é realmente lei positiva ou direito positivo? Quer dizer, lei positiva, alguém lembra o que é? Que queira compartilhar? Ninguém. Gente, a lei positiva é essencialmente aquela lei fruto da vontade humana, isso criada pelo homem. Não chega a ser tanto voltada às normas jurídicas, porque para o justnaturalismo, a lei positiva e a lei natural são normas jurídicas. Então, a diferença é que a lei positiva ela é uma lei formada ou criada essencialmente pela vontade humana. Então, ou seja, para o positivismo, o direito é essencialmente uma criação da vontade humana. A gente vai denominar, então, o positivismo de uma espécie de convencionalismo. O que é que significa isso? O direito é fruto de convenções sociais. A gente já conversou sobre o que são convenções sociais lá atrás, quando a gente falou de problemas de coordenação. O que são convenções sociais, gente? Alguém? Não? Gente, convenções sociais são acordos socialmente formados, ou seja, são tipos de acordos sociais que resolvem problemas de coordenação, que resolvem conflitos sociais. Então, tem que lembrar disso, problemas de coordenação. Existem problemas e conflitos dentro da sociedade e o direito e a convenção social é uma regra criada pela sociedade para resolver aquele conflito. Ou seja, quando ocorrer essa situação, então a solução é essa. Aquela fórmula se x então y. Se x então y. Bem, mas o convencionalismo aí não diz só isso. No direito não é só fruto de convenções sociais, mas todo o direito se resume a convenções sociais, que podem ser gerais, por meio da lei, ou particulares, por meio de um contrato. Ok? Então, você pode ter convenções sociais amplas, com a lei que cria soluções para todas as pessoas de uma forma genérica ou de forma abrangente.
Mas você pode também ter convenções sociais particulares, ou seja, acordos entre pessoas, como contrato. Contrato é um acordo. Isso é convencionalismo. E por que isso é tão diferente do justnaturalismo? Porque para o justnaturalismo, o direito ele também tem aspectos de convenção, mas para o justnaturalismo, o direito não se resume a convenções sociais. Para o justnaturalismo, o direito tem aspectos que são aspectos não convencionais, como a lei natural, ou o que nós chamamos na primeira aula de princípios de justiça. Para um positivista, não existe esse aspecto não natural. Para o positivista, o direito se resume a questões de convenções sociais. E aí isso gera uma outra crítica que chama normativismo. O que é o normativismo? Alguém que leu o texto semana passada, lembra? A gente conversou também nas aulas da semana passada sobre normativismo. Ninguém, gente. É a equiparação da lei positiva, do direito, melhor dizendo, as previsões da lei positiva. Então, não há direito fora ou contra as previsões da lei positiva. Eu posso dizer que eu tenho um direito que não está previsto em lei? Para um positivista, não. E aqui vem uma diferença importante. Existe um direito e existe a pretensão. Eu vi aquela frase clássica: querer não é poder, não é isso? Então, direito é aquilo que você tem juridicamente a possibilidade de exigir. Ou seja, é algo exigível. Já a pretensão é algo desejável, mas sem um correspondente dever. Então, por exemplo, imagina aqui há 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, não, 100 anos atrás, mais ou menos, quando a mulher não tinha o direito ao voto, reconhecido no ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico, ele, ou melhor dizendo, quando ela não tinha um direito assegurado por uma lei, bora reformular. Quando as mulheres não tinham direito ao voto reconhecido por uma lei. Elas poderiam dizer que elas tinham direito à igualdade, por exemplo, nesse aspecto? Não. Elas poderiam dizer que elas têm uma pretensão, que elas querem, que é desejável ter a igualdade, só que naquela circunstância não existe um direito que as ampare. Essa é a diferença importante. Por que não existe um direito que as ampare? Porque não existe nenhuma norma jurídica, nenhuma lei positiva que assegure a igualdade a elas. Então, elas não podem exigir isso como se isso fosse um direito, porque não está previsto. Estão entendendo? A Maria perguntou assim: o convencionalismo faz parte da abordagem de Kelsen? Sim, Kelsen é um positivista, então Kelsen ele defende o convencionalismo, que o direito ele é fruto de convenções sociais, de decisões humanas. Ok até aqui, gente? Sim? Sim, prof. Olha só, outra característica importante em relação ao positivismo em geral é que esse positivismo é formado por duas teses, que são chamadas teses centrais do positivismo. A primeira tese é a tese da separação entre direito e moral. Tá?
principalmente Kelsen. Ok? Existem vários. A gente viu dois tipos de justnaturalismo: o clássico e o contemporâneo. Aqui a gente vai ver dois tipos de positivismo também: o positivismo predominante em Kelsen e o positivismo predominante hoje, que é o positivismo hartiano, tá bom? Bora começar com o de Kelsen. Existem duas características centrais no positivismo, principalmente em Kelsen, que é a tese da separação entre direito e moral e a tese das fontes sociais do direito. Vou colocar na ordem, que vai ficar mais visível. O que é a tese das fontes sociais do direito, gente? Fonte, olha só, o nome é autoexplicativo, né? Deixa eu só voltar aqui. Fonte ou origem. O que é que a gente tem enquanto fonte social do direito em Kelsen? O direito, ele se origina da própria sociedade. Então, olha só, enquanto para o justnaturalismo o direito se origina da sociedade, mas também da natureza racional humana, olha só, para o justnaturalismo tem duas fontes do direito. O direito tem uma fonte nossa, é a nossa vontade, nós escolhemos que fosse assim, nós criamos as regras. Só que para o justnaturalismo, além dessa fonte, que é uma decisão da sociedade, existe também uma fonte que é uma fonte, de eu dizer, natural. É uma fonte baseada na racionalidade. Ou seja, lembra que a gente conversou? É racional, proteger a vida, é racional proteger as relações sociais, proteger a integridade física, é racional assegurar, por exemplo, as relações existentes dentro de algumas comunidades, como a família, e por aí vai. É racional. Ou seja, não foi uma opção nossa. É porque isso é uma exigência de como as coisas são. É uma exigência da natureza das coisas. Ou uma exigência da racionalidade humana. Então, para um justnaturalista, tem duas fontes para o direito: decisão social e essa fonte da natureza racional humana. Para um positivista, não. Para um positivista, a fonte do direito é apenas decisões sociais. Olha só, já para o positivista, o direito é consequência de uma série de arranjos e decisões da própria sociedade. Como assim arranjos? Por exemplo, gente, quem é que cria o direito no município de Belém? Hein? Quem é que cria o direito no município de Belém? Ninguém.
A Câmara de Vereadores, gente. A Câmara de Vereadores é responsável... Não, é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é responsável pela criação do direito em Belém, em um município qualquer. Belém é o exemplo. Esses vereadores, eles votam e eles decidem criar uma lei, por exemplo. Quem foi que deu poder para eles criarem essa lei? Sei lá, receberam um poder divino? Foi, sei lá, foi uma revelação? Não. Nós dissemos que nós reconhecemos eles como uma fonte autorizada para criar o direito. Eles têm e eu não tenho. Quem foi que deu esse poder para eles de novo? Eles têm alguma coisa, eles têm alguma característica própria, algo do tipo? Não. Nós socialmente os reconhecemos como sendo um produtor ou um criador do direito. Nós podemos mudá-los? Sim, sim. Pode dizer, olha, nós, sociedade, decidimos que não serve vereador para nada, então a gente vai acabar com a Câmara de Vereadores. A gente faz uma mudança na Constituição e nós acabamos com a Câmara de Vereadores. Então, nós socialmente mudamos o arranjo social, ou mudamos o arranjo e diz, olha, agora não, agora a gente não te reconhece mais como fonte do direito. Então, percebam, a fonte do direito é fruto principalmente de um consenso social. Ou seja, é aquilo que a sociedade reconhece como sendo direito ou não. Aquilo que ela não reconhece não é direito. Então, vamos supor, bora pegar aqui exemplos que não são tão hipotéticos assim, não. De onde vem o poder de um rei para ele criar o direito? Ele vai dizer, ah, não, é porque eu fui escolhido por Deus, eu fui... Tem um episódio de Monty Python. Monty Python é um grupo de comédia britânico. E aí chegou o rei, e aí o rei diz assim, olha, você tem que fazer tal coisa. Aí o cara diz, ah, por que eu tenho que te obedecer? E aí diz, ah, porque eu sou o rei. E aí o cara diz assim, mas quem te fez rei? E ele disse, ah, isso surgiu muito tempo atrás, porque uma ancestral minha, ou um ancestral meu, não lembro mais, há muitos anos atrás, recebeu um poder vindo de uma feiticeira. E aí? Aí o cidadão lá, o súdito, pergunta, mas quem viu isso? Aí diz, ah, ninguém viu isso. Tá, mas... E se a minha mãe disser a mesma coisa? Se eu te disser agora que a minha mãe recebeu lá uma bênção dos deuses e eu quiser ser rei, eu posso ser rei? Aí disse, não, claro que não pode, porque eu que recebi esse poder, não foi ela. Disse, não, mas se eu disser que ela recebeu? Tá, isso é a finalidade jocosa, né? É o humor do quadro, mas tem um ponto de verdade aqui, gente. Esse poder do rei, embora eles alegassem fosse divino, só é fruto, só existe mesmo se a sociedade reconhecer. Olha aqui. Se a sociedade reconhece ele como sendo divino, se a sociedade não reconhece mais, acabou. Então, por exemplo, quando nós fizemos as revoluções liberais e nós acabamos com boa parte desse poder dos reis no mundo, o que foi que aconteceu? A sociedade parou de reconhecer essa autoridade aos reis. Então, qual era a real origem da autoridade dos reis antigamente? Sempre foi o reconhecimento da sociedade. Se a sociedade não reconhecer, ele não tem essa autoridade. E é isso que o positivismo enfatiza. O direito só existe se a sociedade o reconhecer. Se ela não reconhecer,
aquilo não é direito. Por isso que o que os vereadores dizem é direito e o que eu, Elden, digo não é direito. Só que qual é o principal ponto? É que para o positivismo, de novo, o direito é isso, acabou. É essa a origem do direito. Enquanto que para o justnaturalismo, essa é uma fonte muito importante, só que a base dessa fonte é a lei natural. E essa base da lei natural não é ou não depende do reconhecimento social. Ela existe por ela mesma. Ok, até aqui? Sim? Olha só. Último ponto que a gente vai desenvolver mais na próxima aula. Para o positivismo, direito não se confunde com a moral. Ou seja, o sistema jurídico é independente de considerações sobre a sua justiça ou injustiça. Qual é o nome da principal obra de Kelsen mesmo? Poxa, gente, eu mandei vocês pesquisarem, vocês não viram nem o nome da obra dele. Qual é o nome da principal obra de Kelsen? Teoria Pura do Direito, isso mesmo, Lívia. E o porquê o aspecto de pura? Porque o direito ele é distinto de outras coisas. Para o positivismo, o direito ele é um conhecimento autônomo e separado de uma análise moral ou uma análise política. Então, por isso, a expressão teoria pura na obra de Kelsen, por exemplo. Porque a ideia de que direito é uma coisa e a moralidade é outra coisa, e elas não se confundem. Claro até aqui, gente? A gente vai parar Tudo aqui para eu certo, professor. poder tirar dúvidas de vocês. Beleza. E aí, alguma dúvida sobre a aula de hoje, essa ou a anterior? Acredito que não. Para mim tá tudo esclarecido. Eu não sei pro É? pessoal aí. Estão tudo calado.